Nós temos já conosco aqui nos estúdios da Rádio Aliança, no Mesa Redonda, o Alcione Miller, que é o auditor da Prefeitura de Concórdia. A gente vai falar um pouco sobre esta questão das horas máquinas. A Prefeitura fez um amplo trabalho de análise documental, né? E a gente vai conversar um pouco com o Alcione para a gente saber mais informações deste amplo trabalho de auditoria interna na Prefeitura de Concórdia. Alcione, bom dia, muito obrigado por atender ao convite do jornalismo da Rádio Aliança. Bom dia, Douglas, bom dia, Josimar, bom dia, Arayana, Zé Roberto. Para nós realmente é um prazer. Nós fizemos toda a questão de participar de todo o debate, de tudo aquilo, todos os eventos que visam esclarecer as atividades da auditoria do município e agora essa que está em alta das horas máquinas. Há um termo técnico, né, que é importante a gente socializar com os ouvintes, que é a tomada de contas especial. O que vem a ser esta tomada de contas especial no ambiente interno da administração da Prefeitura de Concórdia, senhor? A tomada de contas especial é um procedimento adotado em todas as esferas de governo, né? No nosso estado, nos municípios de Santa Catarina não é diferente. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emitiu uma instrução normativa, que é a 13/2012, que fala especificamente disso. E o objetivo da tomada de contas é quando verificado, né, quando é tomado conhecimento de alguma irregularidade, de um âmbito um pouco maior, né, que possa envolver um volume maior de recursos. Então, recomendado que seja instaurada uma tomada de contas especial. Essa tomada de contas especial ela deverá ser composta por servidores efetivos, né, para que eles possam apurar todos os fatos relatados, os fatos levantados, as possíveis irregularidades, e identificar responsáveis e quantificar possíveis danos ao erário. E nesse caso, esta tomada de contas especial, ela foi estabelecida em 1º de setembro de 2015, através do decreto 798/2015. Perfeito. Que o prefeito João Girardi, então, a partir de levantamentos e apontamentos na Câmara de Vereadores, identificou esta situação e imediatamente estabeleceu uma análise interna de documentos. Aliás, uma análise que compreendeu 5 anos e meio da administração, é isso, Alcione? Isso mesmo. Partindo da denúncia da Câmara de Vereadores, da tribuna, na explanação do vereador, de que estariam acontecendo possíveis irregularidades na prestação de serviço de horas máquinas, agricultores, horas máquinas terceirizadas. Imediatamente o senhor prefeito determinou para que se apurasse efetivamente a esse auditor, a auditoria geral do município, para que ele fizesse um levantamento prévio, para que se verificasse ou não. Nós fizemos esse levantamento durante 5 anos, né? Nós identificamos recebimento a maior pelas empresas, no valor de R$ 11.300, que corrigido depois virou R$ 14.700. Dado o montante do valor, nós determinamos e notificamos as empresas que recebeu a mais, e eles acabaram devolvendo esses recursos. Mas nesse mesmo trabalho nós identificamos outras possíveis irregularidades. Aquela questão das planilhas, horas a maior, planilhas alteradas, planilhas rasuradas, e nós recomendamos, com base na orientação do Tribunal de Contas, ao prefeito para que, dado a grandeza do trabalho, que ele nomeasse então uma comissão de tomadas de contas especial. No caso, esta análise que foi feita nesta tomada de contas, nesse período de janeiro de 2010 a julho de 2015, foram contratadas mais de 50 mil horas pela Prefeitura de Concórdia. Isso, em valores, estabelece cerca de 6.400.000. Neste montante, no final desta tomada de contas, que vem a ser uma auditoria interna, acabou-se chegando ao valor corrigido de R$ 223.349,52. Seria interessante explicar ao senhor como é que se chegou a este valor. Esse valor se chegou pela Comissão de Tomadas de Contas Especial, quando eles se debruçaram sobre toda a documentação que envolve desde o processo licitatório, empenho, ordem de pagamento, notas fiscais, planilhas, controles de quilometragem. Então eles apuraram uma série de
irregularidades, ou então que pudessem ter causado prejuízo ao erário. Entre eles, já como foi colocado, né, pelo vereador, tanto na tribuna, né, quanto nos meios de comunicação, planilhas que tinham mais de 24 horas, planilhas com 40 horas, com 50 horas, quilometragem no transporte de calcário, falta de assinatura de agricultores, né, falta de preenchimento de planilhas, ou até mesmo falta de planilhas. Então, este valor, ele é o resultado, por exemplo, as planilhas que tinham mais de 12 horas no dia, a comissão entendeu de que aquele serviço não houve a comprovação da efetiva prestação. Então, eles, com base, considerando que o turno de trabalho normal da prefeitura e do comércio em geral é 8 horas, eles consideraram que, por exemplo, numa planilha de 40 horas, só consideraram 8 horas prestadas. As outras 32, eles estão solicitando a devolução. Da mesma forma, a quilometragem do distribuição de calcário. Por exemplo, teve lá 200 quilômetros, né, na distribuição do agricultor e tal. A comissão mediu que desde o terminal de carga lá da Copérdia até a propriedade do agricultor, com uma margem de tolerância para mais ou para menos, visto que poderia, em muitos casos, o caminhão tem que voltar para a balança, completar a carga ou tirar um pouco, e em muitos casos a propriedade onde o calcário ia ser entregue do agricultor não era exatamente ali, era um pouco maior, ou se estabeleceu um limite de tolerância, né? Mas mesmo com o limite de tolerância, neste exemplo que eu estou dando, foi marcado 200 horas, a comissão disse não, é 76 quilômetros, e pediu para devolver a diferença. A questão dos valores, só para a gente fechar, esse 223.349,52 já está incluso os 14 mil ou é mais os 14? É 14 que já foi devolvido, mais este. Então exatamente, fiquei na dúvida aquele dia lá na coletiva, mas acabei não perguntando. Mais este. Aquele já foi devolvido. Este ainda depende agora de julgamento para a devolução. E isso também é uma questão importante de ressaltar, né, Alcione? Esses valores já foram pagos, ou seja, as empresas que haviam sido contratadas para este serviço através de um processo licitatório, eles receberam esses recursos. Portanto, em tese, nesse momento há um prejuízo aos cofres públicos. Sim, todos esses valores, todas as contratações, elas já foram pagas. Previa a norma contratual que assim que os serviços forem pagos, fossem certificados, fossem emitindo nota fiscal com a certificação da Secretaria Contratante, no prazo máximo de 5 dias, que é o prazo utilizado por este município, esses recursos já foram pagos para as empresas. Então, esses valores todos deverão ser ressarcidos justamente porque já foram pagos. Ou seja, nesse caso há um tempo para que os funcionários, aqueles que são 19 efetivos, salvo engano, mais as empresas possam oferecer o contraponto, né? Estabelecer se o serviço foi feito, se não foi feito, em que situação isso aconteceu. Só para nós explicar um pouco como funciona essa sistemática agora desta possível devolução. Naquele primeiro momento que nós apuramos R$14 mil de recebimento a maior e prejuízo ao erário, como o valor de 14 mil é menor do que 30 mil, que é o valor de alçada fixado pelo Tribunal de Contas, então eu tinha a prerrogativa de estar notificando quem de direito para que houvesse a devolução. O Tribunal de Contas, ele definiu lá na sua lei complementar 202, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Instrução Normativa 13 de 2012, que valores resultantes de tomada de contas especial que sejam acima de R$30 mil, obrigatoriamente devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas para que o Tribunal de Contas faça o julgamento. Então, valores abaixo de R$30 mil, eles podem ser resolvidos no âmbito da administração, como foi o caso do outro. Este valor de 223 mil, por estar bem acima da alçada, o Tribunal de Contas tomou para si a responsabilidade de estar fazendo o julgamento. Colocar, Douglas, que um processo de tomada de contas especial ou uma auditoria normal do órgão de controle interno do município é um procedimento e não um processo. O procedimento, ele visa isso, ele visa levantar. O processo agora, ele se transformou a partir do momento que nós já protocolamos junto ao Tribunal de Contas do Estado.
Tem prazo isso, Alcione? Não tem prazo. Lá no Tribunal de Contas, ele já foi protocolado e ele vai seguir um protocolo. Ele vai entrar, digamos assim, na fila, né? O que a gente sabe é que tomada de contas especiais tem um viés um pouco mais rápido do que os processos normais, né? Mas ele vai ser levantado. Eu imagino que, como esse grande envolve 19 servidores, 13 empresas, e o Tribunal de Contas agora, no primeiro momento, qual é o procedimento? Eles vão fazer uma análise toda da tomada de contas especial, compõe a tomada de contas especial um relatório de certificação de auditoria deste auditor, uma decisão administrativa da autoridade superior. Eles vão verificar se a tomada de contas especial cumpre primeiro as formalidades, que nossa opinião cumpre. Foi muito bem feito, então cumpre. A partir de então, o Tribunal de Contas ele vai começar os procedimentos de julgamento. Ele vai fazer o quê? Ele vai notificar cada um dos envolvidos, né? Vai propiciar o direito à defesa e o contraditório, né? Que é constitucional, todo mundo tem esse direito. E depois de apresentadas as defesas, que podem inclusive ser através de audiência pública, eles podem chamar os envolvidos para fazer até a defesa oral dessa situação, né, que é um procedimento usado pelo Tribunal de Contas. Depois disso, eles vão julgar e determinar para que identificar, olha, empresa tal, servidor tal, você tem que devolver tal. Esses valores, eles poderão permanecer como estão, com certeza vão ser corrigidos mais ainda, né? Porque a partir do momento da chegada da decisão, o Tribunal de Contas vai corrigir da última correção até o momento da efetiva devolução, então vai determinar que o município faça isso, e aí o município vai notificar, o próprio Tribunal de Contas vai notificar para a efetiva devolução. E no caso ainda do Tribunal de Contas, tem também a aplicação de multas, que não basta, o Tribunal de Contas age apenas no ressarcimento ao erário, não age na parte do crime, isso compete ao judiciário. Ele age na restituição ao erário e ainda na punição administrativa de quem cometeu o erro. Ou seja, no caso agora do Tribunal de Contas, especificamente, ele vai julgar as contas. A questão, por exemplo, de improbidade administrativa já é uma outra situação. A questão de improbidade administrativa não compete ao Tribunal de Contas esse julgamento. E se eles verificarem que houve indícios de improbidade administrativa, de cometimento de crime, eles mesmos encaminham para o Ministério Público, que nesse lado já foi encaminhado, né? O próprio vereador que ofereceu as denúncias já fez isso, já fez essa comunicação ao Ministério Público, e o Ministério Público já tem um procedimento investigativo em aberto, e nós também, cópia de todo o material já foi encaminhada para o Ministério Público. Ou seja, essas questões administrativas, obviamente que obedecendo a questão do ponto e do contraponto, a administração ela precisa aguardar o relatório final apresentado tanto pelo TCE como o MP, né? Isso. Até para não prejudicar os funcionários de eventualmente serem demitidos, por exemplo, e depois virem a ser inocentados, né, num processo judicial. Exatamente isso. A parte administrativa, no que cabe aos procedimentos adotados pela administração, já foram todos feitos. Agora, quanto a este problema, só nos resta aguardar, né, o julgamento da parte do prejuízo ao erário pelo Tribunal de Contas e da parte de possível cometimento de crime do Poder Judiciário. Em relação à prática, Alcione, a análise, né? O senhor explicou direitinho aquele dia lá na coletiva que há um levantamento de 5 anos, né? Mas eu vou um pouco além do ponto de vista de hipóteses, obviamente, né? Ao que tudo indica, esse era um procedimento que vem sendo feito há muito tempo, né? Ou seja, desde 2002, digamos assim, quando a prefeitura passa a ser administrada pelo Partido dos Trabalhadores, as planilhas são dessa forma, né? Seria exagero dizer que isso vem sendo feito desde 2002 ou no passado o procedimento de análise desse tipo de trabalho era diferente? No caso, a necessidade de planilhas, ela remonta mais para trás ainda. Isso é uma determinação do Tribunal de Contas já de bastante tempo, que todo esse tipo de trabalho deve ser acompanhado por planilhas, né? Porque não basta a nota fiscal para comprovar a efetiva realização do serviço. Então, tem que haver um documento complementar para que
haja a efetiva comprovação da realização de serviços. E a planilha é o documento mais hábil. Por quê? Porque ali vai a data, vai toda a informação do orímetro, das horas máquinas ou quilometragem percorrida, vai o local onde foi feito, vai a assinatura do agricultor beneficiado, quando for o caso, vai a assinatura da empresa, vai a assinatura da secretaria. Então a planilha, ela vem sempre sendo usada. Quanto à segunda pergunta, eu não faria essa afirmação de que desde 2002 poderia ser encontrado erros. E, eventualmente, se for o caso de uma nova solicitação, seja na Câmara de Vereadores, ou seja através do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, poderá ser feito uma solicitação no sentido de fazer uma auditoria desde 2002? O senhor entende que isso não cabe nesse momento, ou não há legislação que possa regrar sobre isso? O Tribunal de Contas, ele se manifesta sobre as contas eletroagindo no máximo 5 anos. Quanto a não há nenhuma vedação em que se possa um desses órgãos de controle, que são primário Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, que auxilia a Câmara de Vereadores, e o próprio Ministério Público. Não há impedimento, no meu entendimento, de que possa ser solicitado. E se for solicitado, isso com certeza será feito. Até porque, em regra, se a gente vai analisar do ponto de vista do trâmite desse serviço, as contas foram sempre aprovadas pela Câmara de Vereadores. Sim, nesse período, o Tribunal de Contas sempre fiscalizou todas as contas e sempre teve manifestação pela aprovação, que depois foi ratificado pela Câmara de Vereadores. Ou seja, em regra, para trás estaria tudo ok. Em regra, no período legal que usualmente é auditado, estaria tudo ok. Mas pode, em determinado momento, através de solicitação, reaver esses termos, né? Além da solicitação, existe a necessidade de haver, no mínimo, uma justificativa. Indícios de que esse problema possa efetivamente ter acontecido. Em havendo isso, em havendo por parte de um órgão de controle essa solicitação, no meu entendimento, desde que passa pela assessoria jurídica para ver da legalidade do pedido, que não compete à auditoria e julgamento jurídico, havendo a análise da assessoria jurídica como sendo legal, como sendo viável, para nós só nos resta estar fazendo esse levantamento. O vereador que apontou este problema na questão do horas máquinas, Alcione, entre os questionamentos dele está a questão do pagamento deste serviço. Ou seja, o senhor falou há pouco que as planilhas, elas representam o documento que afere o serviço e, por consequência, estabelece a necessidade da geração de uma nota fiscal. Em relação à auditoria, há a identificação de ausência de planilhas. Como é que isso acabou acontecendo? Ou seja, não tinha a planilha que efetivamente dava ciência do serviço e, mesmo assim, a nota fiscal ela acabou sendo emitida e depois os valores pagos. Essa questão específica de ausência de planilha, ela aconteceu, o relatório vai se tornar público. Ela aconteceu mais especificamente nos serviços de guindaste, onde foi solicitado pelo urbanismo serviços de guindaste em finais de semana para recuperação de semáforos, consertos de semáforos, onde a gente sabe que o interesse público ele é prioritário, então o problema não pode esperar até segunda-feira para que se possa estar tomando a solução. Então foi contratado o serviço de guindaste, não é que não houve nenhum controle, Douglas, não houve a planilha, mas houve a solicitação, a Secretaria do Urbanismo tem toda a documentação para comprovar efetivamente que fez a solicitação, assim, mas documentos, outros tipos de documentos, outras solicitações. O que aconteceu na verdade não foi juntado à planilha, se o serviço foi feito no fim de semana, então na segunda-feira manda a boa prática que se elabore a planilha e que se pegue as assinaturas normais. Esse procedimento acabou passando batido, Então, se passou batido o procedimento, a Comissão de Tomada de Contas Especial entendeu que o outro documento, não era suporte suficiente sozinho para dizer, efetivamente o serviço foi efetuado. Quer dizer, em tese, são duas linhas de raciocínio. Uma linha de raciocínio que o serviço foi realizado, mas faltou a planilha, ou
de outra parte, o serviço não foi realizado e é por isso que não foi feita a planilha. E aí é importante um outro esclarecimento, Alcione. Quem era o responsável por efetivamente fazer essas anotações? Por exemplo, para ser prático, deslocamento de uma motoniveladora, uma patrola para o interior. A patrola vai fazer o serviço. Quem é que anotava isso? Era um funcionário da prefeitura? Era o funcionário de uma empresa terceirizada? Enfim, como é que funcionava, digamos assim, a elaboração desta planilha, né? Depende, para cada serviço tinha um procedimento. Para esse teu exemplo, por exemplo, se a Secretaria de Transportes, por exemplo, né, verificou que houvesse necessidade de contratar um caminhão para deslocar uma motoniveladora. Então, eles fariam a requisição e eles abririam a planilha. Né, fariam a medição do orímetro, da quilometragem inicial e final, pegariam a assinatura da empresa que fez e a própria secretaria estaria assinando para depois que fosse emitir nota fiscal. Mas a responsabilidade para este seu exemplo era da secretaria que fez a requisição desse serviço. Ou seja, não era o funcionário da empresa que fazia isso aí. O funcionário da empresa, ele tinha a obrigatoriedade de preencher as planilhas quando da contratação de horas máquinas. Por exemplo, contratou para abertura de estrada em tal comunidade, que uma abertura, um trabalho que ele demandasse vários dias. Então, neste caso, era a responsabilidade sim do operador, né, fazer a anotação com fiscalização do servidor do município. Ou seja, deveria ter lá um servidor... Deveria ter um servidor acompanhando o trabalho. E em relação a essa questão do guidaste, que o senhor falou há pouco, só para citar mais um exemplo, o procedimento era o mesmo, mudava, em função de que era final de semana até também, né? O procedimento, ele era o mesmo. A única diferença é de que esses serviços urgentes e imediatos não eram feitos na hora, mas deveriam ter sido feitos já no primeiro dia útil. Outra situação, Alcione, é relacionada à questão do período, né? O senhor falou que o responsável por fazer esse acompanhamento era um servidor da secretaria. Ok. No caso desta ausência de planilhas, o que o senhor entende que pode ter acontecido? Porque, em tese, se era um funcionário da secretaria, era um funcionário da prefeitura. A prefeitura tem os seus procedimentos, ou seja, em tese, esses procedimentos foram repassados aos servidores, ou seja, eles estavam cientes da necessidade. E o que é que pode ter acontecido para, num período de 5 anos, haverem esse tipo de problema? Faltou controle, faltou comunicação, é possível identificar onde foi esse problema? Compete à Auditoria Geral do município fazer toda a normatização dos trabalhos. Desde que normatizado, compete aos servidores fazer o cumprimento da normatização, da norma. O que comprova que não houve falha de orientação é que, por exemplo, tínhamos 100 planilhas preenchidas corretamente, mais 2 preenchidas incorretamente. Ou seja, havia o conhecimento da necessidade e da forma de preenchimento, mas houve lapso, houve não sei como dizer, houve o servidor acabou passando, né? Acabou não fazendo, houve imperícia, houve qualquer problema que levou ele a não fazer da forma correta. Mas não é possível dizer que houve falha de orientação se num dia a planilha está correta, no outro falta, no outro dia novamente a planilha está correta. Não. O que houve foi problemas de controle lá do setor. Porque quando a gente observa um pouco, e eu venho acompanhando isso desde o início, né, a gente observa o seguinte, que há, pelos apontamentos da tomada de contas especial, problemas nas planilhas do Urbanismo e Obras, da Secretaria dos Transportes e na Secretaria da Agricultura. Mas no caso da Secretaria da Indústria e Comércio, todas as planilhas estão ok, né? Ou seja, existia um procedimento que uma secretaria seguiu e outras, digamos assim, de 4 secretarias, 3 não cumpriram a tarefa, 75%, e os outros 25% foram cumpridos de forma como estava, né? Digamos assim, nesta normatização interna. Exatamente, essa é a diferença. A normatização é igual para todos. A diferença foi que os servidores lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo,
eles foram mais observadores, né, do cumprimento da regra e fizeram de forma correta. Tanto que até houve pela tomada de contas especial alguns questionamentos, mas que foram efetivamente respondidos e comprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em relação ao procedimento, Alcione, até para que os ouvintes aqui do Mesa possam entender um pouco melhor, né? Como é que funciona esse trabalho de auditoria das contas, digamos assim, no dia a dia? Não houve nenhuma denúncia, não há nenhum indício de problemas, mas como é que funciona o trabalho no dia a dia, no sentido de auditar as contas? Elas são por amostragem? Como é que é esse trabalho no dia a dia? Se nós verificarmos a Lei Complementar 199 de 2000 ainda e algumas alterações, lá tem todas as atribuições da Auditoria Geral do município, que nada mais é do que o órgão central do Sistema de Controle Interno. Sistema esse que já é necessário desde a Constituição, mas que tomou maior força com a emissão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Todos os órgãos públicos têm que ter controle interno. As atribuições da auditoria são enormes, que vão desde o acompanhamento das peças orçamentárias, acompanhamento de limites, acompanhamento de operações financeiras e também auditar. Também, claro, é uma norma que da auditoria, uma obrigação, além de fazer os procedimentos de normatizar as ações, também tem que auditar. Se nós considerarmos os valores envolvidos, né, claro que não seria possível nós auditarmos tudo exatamente, cada um deles. Até porque se fosse assim, primeiro porque nós não podemos partir do princípio que está tudo errado. E segundo porque seria para auditar todas as atividades minuciosamente, deveria em tese haver toda uma outra equipe igual àquela que fez para verificar se fez certo. Então a auditoria ela é feita por amostragem. Sim. Neste período foram feitas verificações junto à Secretaria de Finanças. Tem um procedimento de pegar aleatoriamente todas as despesas pagas num determinado dia e verificar se todas elas, a parte documental está correta. Naquelas auditadas, estava. Não havia problemas dessa envergadura. Talvez alguma coisa que foi providenciada, foi notificada e providenciada a solução. Mas nas auditorias feitas pelo órgão central da auditoria, não foi verificado. E também é importante dizer que, como o trabalho é bastante amplo, cada uma das principais secretarias, elas também têm um servidor, geralmente de carreira efetivo, né, que também tem a responsabilidade de acompanhar o cumprimento dessas normas. E neste período, a partir do momento que há algum comunicado desses servidores de que determinado ponto está precisando de uma verificação maior, a gente acaba fazendo. E para este caso não veio nenhum comunicado dessas 3 secretarias de que pudesse estar havendo qualquer tipo de problema na questão das horas máquina. Por isso não foi feita uma auditoria mais a fundo, que só aconteceu quando efetivamente houve a comunicação da Câmara de Vereadores. É possível saber, porque dentro desse relatório apresentado de 1º de janeiro de 2010 a 30 de julho de 2015, são 6,5 milhões praticamente em recursos, é possível saber se em algum momento contas destes setores foram auditadas ou não tem isso do ponto de vista de organização do dia a dia, digamos assim? Há um relatório para dizer, tal dia auditou-se tal conta. Existe isso, não existe? Sim, existem controles, mas os relatórios, eles acabam sendo feitos quando existe a necessidade de estar solicitando para que sejam adotadas melhorias. Se está tudo ok, seria por demais burocrático ficar fazendo relatório se está tudo bem. Eu acho que o princípio esse de que está certo, senão você fica no dia a dia alguém cuidando de alguém. Fica só trabalhando, fazendo relatório, uma burocracia que me parece desnecessária. O vereador que apontou esses problemas no Horas Máquina, ele, quando se refere ao órgão, a auditoria, ele diz que o senhor poderia ter sido omisso nesse tempo, né? O que o senhor entende dessa pontuação do vereador? Para quem vê de fora, é perfeitamente compreensível. E eu entendo essa colocação do vereador, até porque, como eu já disse, ele está exercendo um direito constitucional, muito mais que um direito, um dever de fiscalizar o executivo. Entre outras atribuições da Câmara de Vereadores, eles também têm essa de fiscalizar as ações. Mas, quanto à afirmação da omissão, eu penso que ela está equivocada. E, de fato, está equivocada. Pelo que eu disse, porque talvez o nobre vereador não tenha assim um conhecimento exato de
todas as atribuições da auditoria e de como são efetuados os trabalhos. Mas eu posso alegar com toda certeza, Douglas, que não houve nenhum tipo de omissão por parte desse auditor, não houve nenhum tipo de omissão ou por parte da administração geral do município, que todos sabem, tem zelado continuamente pela sua honestidade, pelo trato com a coisa pública e pela necessidade de que efetivamente os recursos sejam aplicados da melhor forma possível, mas também em cumprimento de toda a legislação. É a chamada eficiência e eficácia. Na entrevista que concedeu ao jornalismo Aliança, eu até em alguns momentos, quando fiz o comentário sobre, né, do ponto de vista retórico, né, achei palavras fortes, né, mas gostaria de saber a sua opinião, se possível, claro, né. O vereador Mazocco fala que a prefeitura meio que passa a mão na situação, né, que o prefeito está tentando maquiar a situação, dizendo que isso aí é normal, que vai tomar os procedimentos necessários, que foi estabelecida a tomada de conta. Mas o vereador insiste que é preciso ser mais enérgico em relação a esta situação. Ele chegou a falar até no sentido que os servidores envolvidos deveriam ser demitidos, e numa frase que eu achei a mais forte de todas, é quando ele faz menção de que esta questão relacionada às horas máquinas é uma questão de estelionato. O que o senhor entende sobre esta retórica pontual do vereador? Veja bem, Douglas, o que nós temos, na verdade, é o levantamento dos fatos que estão aí postos. No meu entendimento, me parece que está se levando muito para o lado da criminalização dos fatos. Nós não podemos estar criminalizando, não podemos estar dizendo que isso é não pelo menos neste momento, antes do julgamento, antecipando o julgamento, dizendo que isto é um estelionato, ou uma fraude, ou passar a mão na cabeça, ou que devemos demitir os servidores envolvidos. Porque se nós fizermos isso, lembrando que nós vivemos num país de Estado Democrático de Direito, onde todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o que nós temos, na verdade, em contrário, são os indícios. A comprovação ainda não aconteceu. Então me parece que seria por demais prematuro nós estarmos antecedendo um julgamento e demitindo e punindo servidores, ou então dizendo que houve crime, porque estelionato é crime, dizendo que houve crime se nós ainda não tivemos o julgamento oficial por parte disso, sem que tivesse sido oferecido o contraditório e a ampla defesa. Entendo as colocações, como eu disse, esse é o objetivo do Poder Legislativo, dos vereadores, mas o que me parece é que no afã da discussão, do levantamento, se criminaliza muito mais do que aquilo que se pode criminalizar neste momento. Se nós estivéssemos depois de já julgado, depois da sentença transitada de julgado, com certeza se poderia dizer exatamente tudo isso, mas neste momento é prematuro, sob pena de nós fazermos um julgamento antecipado e que depois possa vir a não se confirmar. E é nessa linha de raciocínio que o senhor estabelece que a tomada de contas especial, ele é um procedimento e não é um processo. Exatamente. E por isso também o cuidado nesse momento, até porque foi uma dos questionamentos que eu havia feito no dia da entrevista coletiva, faço de novo até para conhecimento dos ouvintes, e é dentro desta linha de raciocínio que neste momento a administração toma o cuidado de não publicizar nem o nome dos servidores, nem o nome das empresas. Em que pese os relatórios passarão a ser públicos e os nomes poderão ser acessados, né? A partir do momento que se tornam público e que já são, pelo menos para 2 órgãos fiscalizadores, a partir do momento que vai ser mandado para a Câmara de Vereadores, eles vão dar os encaminhamentos que eles acharem necessário. Se eles entenderem que devo divulgar os nomes ou não, eu acho prematuro. Eu assumo a posição de não estar divulgando antes, até para que não haja prejuízo à imagem desses servidores ou das empresas antes de que haja efetivamente o julgamento. Isso corre em segredo de justiça? Ou não tem nenhum segredo de justiça. É apenas um procedimento administrativo que nós estamos, uma cautela que nós estamos tomando neste momento até que não haja julgamento. Ou seja, uma tese, uma linha de raciocínio de cautela que a administração está usando. Até porque se tem uma série de erros, se tem aí já levantado possível prejuízo horário, mas não se tem ainda especificado, tem os responsáveis, mas não está dito ainda, julgado por quem de direito, quem efetivamente cometeu o erro, o dolo, ou se for o caso, o crime, que no meu entendimento não aconteceu. E pode ser um pré-julgamento, né? De repente alguém assinou uma das planilhas, uma que seja,
pode acontecer, né? Se alguém esse servidor entra no bojo de todo o processo. Se alguém assinou uma planilha e que aquela planilha foi tida como irregular, esta pessoa vai acabar daqui a pouco tendo a sua imagem arranhada sem necessidade de que isso seja feito neste momento, pelo menos. Olha, acho que para mim está tudo satisfeito, não sei os colegas, eu acho que deu para esclarecer bem, né? Gostaríamos então de agradecer ao Alcione Miller, que é o auditor da Prefeitura de Concórdia, pontuando, né, as questões relacionadas a esta tomada de contas especial que tem a ver com um apontamento, né, do vereador Edilson Massoco na Câmara de Vereadores e que desde 1º de setembro de 2015, através do decreto número 798/2015, a Prefeitura passou a investigar. Então, para fechar, né, foram 179.823,26, esses valores foram atualizados, se chegou a R$ 223.349,52, mais R$ 14 mil da primeira análise, algo em torno de R$ 237 mil, que foram valores que os documentos analisados foram pagos e se está analisando se os serviços foram ou não executados. Alcione, muito obrigado aí por ter aberto um espaço na agenda, a gente sabe que é sempre corrido, né? Mas eu acho que faz-se necessário, né? Diante da situação, para que a gente possa estabelecer ponto e contraponto, né? Obrigado, Douglas, obrigado aqui a toda a equipe, e eu posso dizer que quem deve fazer o agradecimento sou eu, e a gente se coloca à disposição desta emissora sempre que houver alguma dúvida, que nós podemos estar colaborando para que ela possa ser esclarecida e levada para a população de uma forma bastante clara. O que eu posso dizer, apenas para finalizar, é que todos os procedimentos dessa administração, aquilo que lhe competia, que vai desde a normatização, fiscalização, procedimentos da autoridade superior, todos eles foram tomados. Agora, os procedimentos vão ser julgados por quem de direito, Poder Judiciário e o Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Alcione. 8h30, vamos aos comerciais aqui no Mesa.